Tá, eu vou começar falando um pouco aqui sobre o que a gente vai estudar nesse módulo, né? Ele é uma continuação da parte ali de transformações lineares, né? Só para relembrar um pouco, né? Eles estudaram lá transformações, que são aplicações, né? No caso aí, os conjuntos envolvidos, eles são espaços vetoriais. Então, geralmente, quando tem uma aplicação em que que envolve, são espaços vetoriais, a gente chama de transformação isso, ok? E ainda tem um caso em que quando essa transformação atende algumas condições, no caso lá, duas, né? Ela é considerada uma transformação linear. Um caso específico é quando essa transformação, no caso aqui nessa definição de operador, né, de alto valor e alto vetor, ele dá uma transformação T de V, certo? Que é um espaço vetorial. E o conjunto de chegada também é um espaço vetorial aqui, que é o V, ok? Nesse caso específico aí, o conjunto de chegada e o conjunto de saída é o mesmo. Então aqui a gente chama de operador linear, né? Então aqui deixa de ser, em geral, é um operador, certo? E se ele atender aquelas condições lá, a gente chama ele de operador linear. Tá, então, dado um vetor, como o espaço de saída igual ao espaço de chegada, então, dado um vetor nesse espaço vetorial aí, esse V, diferente do vetor nulo, ele é um autovetor se, né, existir uma constante lambda, ou qualquer lambda, uma constante real, ou pode ser um complexo, que atenda essa condição aqui, né? Ou seja, quando eu aplicar o operador linear nesse vetor, ele gera para mim o mesmo vetor, o que vai mudar aí, pode mudar a direção, melhor, o sentido ou o tamanho aí, né? Perceba que se você for olhar da forma geométrica, certo? A gente sabe que vetor ele se estende além do que lá as flechazinhas, né, que a gente viu no R2, no R3, vai muito além disso, né? Pode ser funções, matrizes, mas para você ter uma ideia do que está acontecendo aí, né, para ser chamado de autovetor, é só você fazer essa analogia aí, considerando vetores no R2 ou no R3. Então, o que acontece aqui, né? Bora supor que ele pega aqui um vetor que está no R2 ou no R3, aí a ideia vai ser a mesma, ok? Aí é feita, deixa eu chamar de V aqui, eu aplico a transformação linear, ok? Então aqui é um T de V, e ele gera para mim um novo vetor, né? Entre aspas, aí não é tão novo assim. Por quê? Porque ele é da forma lambda V, ok? E esse lambda é um número real. Então perceba o seguinte, lá, se vocês lembram, lá no início da disciplina, a gente vê alguns casos, né, quando esse lambda aqui, ele é um escalar, ele pode, o que, que ele vai, a consequência dele em relação ao vetor V aí, né? Ele pode mudar de sentido, né? Se for um valor negativo, assim, esse cara aqui é o sentido positivo do vetor, né? Aqui é o positivo, então se o lambda for negativo, pode mudar o sentido do vetor. Se ele tiver entre 0 e 1, ele diminui, né, o tamanho do vetor, o comprimento. Se ele for maior que 1, ele aumenta esse vetor, né? Só que o que não vai mudar é a direção aí, né? Que isso aí é a parte que caracteriza, né, que ele é um autovetor. Então, no final das contas, o vetor que a gente encontrar aqui, ele vai ter a mesma direção, porém pode ter sentido igual ou não, né? Então, aqui seria, teoricamente, um novo vetor para a gente, entre aspas. Então, é meio que você pegar o vetor, aplicar a transformação nele, ele gera um vetor de mesma direção. Isso, né, a gente analisando, no caso aqui, vetores do R2, né, ou R3, na verdade, de geral do Rn, certo? Porque a gente não consegue, claro, né, a partir do R3, R4, R5, a gente não consegue enxergar isso pelo fato de a gente não ter fisicamente, não ter geometricamente um sistema já que a gente possa observar, né, a partir de 4 coordenadas, no máximo 3. Mas a ideia é essa para vetores do Rn, certo? R2, R3, R4, assim por diante. Isso vai mudar um pouco matrizes,
e com funções, digamos. Mas a ideia é a mesma, ok? Ok, então, mais ou menos essa ideia, que aqui é um autovetor, e quando isso acontece, né, de fato, quando existe esse cara aqui, esse lambda, ou uma constante qualquer, eu chamei de lambda aqui, ele é chamado de autovalor associado a esse autovetor, ok? Então, tem duas definições aí que são as principais nesse conteúdo, né? O que é um autovetor, né? Que é aquele vetor que, quando aplicado ao operador linear, ele gera lá um vetor de mesma direção, assim, entre aspas, né? Porque vai ter casos em que vai ser matriz, aí você vai ver que é uma outra característica, mas é meio que manter propriedades do vetor. E tem ali o número real, ou o número complexo, a constante, que é o autovalor associado a esse autovetor, ok? Em alguns livros que vocês podem estar estudando, eu não sei, pode aparecer vetor próprio e valor próprio, mas a definição é a mesma, certo? Autovetor pode aparecer em alguns livros como vetor próprio, e autovalor pode aparecer como valor próprio, né? No caso aí associado ao vetor próprio, ok? Então aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um operador linear, no caso aqui do espaço vai do R2 ao R2, né, que é bem tranquilo de enxergar, fica mais fácil, né, quando a gente for iniciar esse estudo aqui. E essa aqui é a transformação, ok? No caso aí o operador. Ele pega um vetor do R2 e transforma em outro do R2, utilizando essa regrinha aqui, né, essa expressão, ok? As coordenadas da transformação. Então, eu escolhi aqui um vetor, né? No caso, de propósito, esse vetor aí, porque ele vai ser considerado um autovetor, né? E vai ter um autovalor associado a ele. E, de fato, eu peguei a transformação, certo? Apliquei o operador nele, calculei utilizando aqui a definição, né? A, a, a lei de formação aqui desse operador, e chegou nesse vetor bem aqui, né? 30, 12, ok? Aí eu fatorei aqui, eu percebi que tem uma constante, que é o 6, que ficou 6, né? 5, 2, né? Que esse cara aqui é o próprio V que a gente viu anteriormente aí, né? Foi dado. Então, de fato, o que está acontecendo aqui é que o T aplicado em V, ele gera uma cor da forma 6V, né? No caso, meu 6 aí, ele é o autovalor associado ao V, e o V, ele é o nosso autovetor. E perceba que acontece aquela ideia lá, como eu falei para vocês geometricamente. Ele pegou um vetor aqui de coordenadas 5 e 2, né, tá lá no plano, ok? Aí esse vetor aqui aplicou a transformação, T, T de V, e gerou, no caso aí, outro vetor, e no caso, como essa constante é positiva, a relação que a gente obteve foi um vetor de mesma direção, mesmo sentido, porém a magnitude, né, o tamanho dele mudou. Então, ele gerou aqui digamos, esse vetor aqui, ok? Que vai ter a mesma direção e sentido, que vai ser o nosso 6V, ok? Que no caso vai ter 6 vezes o tamanho do vetor original. Tá? Uma outra definição aqui, essa aqui, dada uma equação, né? No caso aqui chamada de equação características do operador T. Vocês lembram lá que a parte finalzinha de matrizes, a gente conseguiu determinar uma matriz que representa a transformação. Então, é dada uma transformação linear lá, digamos, do R2 ao R2, ok? A essa transformação, eu consigo encontrar uma matriz, né, de ordem 2 por 2, certo? Que representa a T para a gente, certo? Chamado matriz de transformação aí. Aí tem todo aquele processo, você resolve, tem umas equações, né? E você encontra essa matriz aí. Aí surge a seguinte ideia, né? Se eu aqui no exemplo, eu determinei apenas um alto vetor, né? E um alto valor associado a essa transformação aí. Mas aí você pode se perguntar, né? Existem outros, além desse, né? No caso, o 5 e 2, existem outros que são, né? Alto valores autovetores. No caso, a gente vai encontrar uma forma de determinar todos possíveis, né? Dada a transformação, o operador aí. Então, essa definição é mais ou menos isso, né? Então, ele dá uma equação, né? Que é essa equação aqui, ok?
que é o determinante da matriz A. Essa matriz A é a matriz associada ao operador, à transformação, menos lambda, que é a nossa constante aí, o valor, e o izinho aqui é a matriz de identidade, isso em relação a essa matriz A, ok? Perceba o seguinte, como a gente está trabalhando só com operadores, ou seja, o espaço de saída é igual ao espaço de chegada aí, né? Ou seja, o conjunto de saída é igual ao conjunto de chegada. Então, aqui, sempre essa matriz aqui A vai ser uma matriz quadrada, ok? Pode ser uma matriz 2x2, 3x3, mas é uma matriz quadrada. Deixa eu responder aqui uma pergunta. Eu acho que já entrou, né? Se tiver mais alguém para entrar, vocês me avisam. Eu acho que não tem ninguém por enquanto. Acho que tinha uma pessoa, acho que agora autorizei. Então, essa equação aqui, ela determina para a gente a chamada equação característica de T, né? Do operador T, né? E as suas raízes, no caso, quando eu resolver essa equação, eles me fornecem os autovalores, né, associados a essa transformação T ou a matriz A, né? Sendo que a matriz A e a transformação T são basicamente a mesma coisa, né? Porque a matriz, ela representa a transformação, ok? E o determinante aí, quando você resolver expandir esse termo, você vai encontrar um polinômio, né? Um polinômio em relação ao lambda. No caso, qualquer variável aí, né? Desde lambdas, pode ser x, beta. Importante que tenha uma variável aí que vai ser os altos valores. E aí esse polinômio, quando você vai expandir esse determinante, é chamado de polinômio característico, né? Da matriz ou da transformação. No caso mais específico aí do operador. Sempre vai ser um operador aí que a gente vai trabalhar, um operador linear, né? Que o espaço de saída é sempre igual ao espaço de chegada, ok? Eu acredito que isso aqui foi o exemplo que a gente fez. Deixa eu ver, isso aqui acho que não, foi outro isso aqui. Então, eu tenho aqui um operador linear, né, como pode perceber, né, o espaço de saída é igual ao espaço de chegada, do R3. E é dado aqui como é que é a cara desse operador, né, dessa transformação. Ele pega um vetor do R3, transforma do R3, seguindo aqui a lei de formação. Então, o que foi feito aqui, né? Já com efeito, foi determinada a matriz de transformação. Ou seja, você lembra de todo aquele processo lá, resolver equações, encontrar, dado duas bases, uma base do R3, no caso, pode ser a mesma base ou não, e eu consigo encontrar essa matriz a partir, né, daquelas equações. A partir disso, eu consigo determinar todos os possíveis autovalores e autovetores associados a esse operador aí, né, utilizando essa matriz, que é a matriz do operador, ok? Então tá aqui, então o processo inicia dessa maneira, né? Aqui a equação, como a gente viu, né? Determinante, a matriz A, que é a matriz que a gente encontrou a partir lá do operador, fazer todo aquele processo das contas, utilizando a base de cada espaço, no caso é o mesmo, né? Aqui lambda, que é a constante, né? A variável, pode ser aí, e esse I aqui é a nossa matriz de identidade. Claro, você sempre vai levar em consideração aqui a ordem da matriz A. Nesse caso, a matriz A é ordem 3, né? 3 linhas e 3 colunas. Significa que a matriz I que você vai utilizar, que é a matriz de identidade, também tem que ser de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas, né? Porque aqui você vai fazer uma operação entre matrizes, no caso aí é uma soma, né? No caso tem um menos aqui, mas a gente pode considerar que é uma soma de matrizes. E a gente viu, né, que para somar duas matrizes, uma condição necessária o suficiente é que eles sejam de mesma ordem aí, né? No caso 3x3. Então, quando aparecer a equação, geralmente aqui não é dado o I, essa matriz de identidade não é dada. Você vai montar ela a partir da matriz A, certo? Então, se você encontrar a matriz 4x4, a matriz de identidade tem que ser de ordem 4 também, ok? Então, eu fiz aqui, eu peguei a matriz A, tá bem aqui, ok? A lambda, que é a nossa constante, e aqui o I, que é a matriz de identidade. Eu somei, né, multipliquei lambda por cada termo aqui da matriz I, né, e vai gerar uma coisa assim, lambda 0, 0, a segunda linha 0, lambda 0, e a terceira 0, 0, lambda, certo? Só multipliquei aí o termo lambda. E após isso eu somei
Após isso aí, eu somei a matriz A com o vetor com a matriz de lambda aí, né? Que no caso aí era a matriz de identidade. E encontrei essa matriz bem aqui, ok? Aí o próximo passo agora é você calcular o determinante dessa matriz, né? Ela vai nos fornecer para a gente uma equação. Porque se você perceber, né, a gente está igualando igual a zero esse determinante. E a definição de determinante, o que ele gera para a gente? Ele gera um número, ok? Da matriz, que é uma coisa que representa a matriz. Aí é um número que representa uma matriz qualquer para a gente, uma matriz quadrada. Como eu estou igualando a zero e aqui dentro tem variável, né, lambda, significa que ele vai gerar para a gente aqui uma equação em lambda, que a gente viu lá, chama de polinômio característico da transformação ou da matriz. Okay? Então, o próximo passo aqui é você calcular o determinante da matriz, no caso aqui, olha, 3 por 3, observando aqui os termos certinho, certo? Aí, no caso, fica a critério de que está fazendo, pode usar lá a regra de Sarri ou cofatores, tanto faz. O importante é que você calcule aqui o determinante dessa matriz e iguale a zero. Né? Que foi o que eu fiz aqui, eu calculei o determinante, a gente para só fazer aqui, mais ou menos, né? Já está feito, mas para ver como é que fica, né, de fato, aqui. Eu multipliquei as três linhas aqui, melhor, os três termos da diagonal principal, aí ficou o seguinte, né? Ficou 3 menos lambda vezes 5 menos lambda vezes 3 menos lambda, ok? Depois vem esse menos 1, com menos 1 vezes 1, aqui vai me dar mais 1 positivo, certo? E a última diagonal principal aí, utilizando o Sarri, é também esse 1 menos 1 com menos 1, né, que vai dar positivo. Então, aqui vai dar mais 1. Essa é a diagonal principal. Isso aqui vai ser... Aí tem menos a diagonal secundária agora. Então, bora fazer aqui. Eu vou só apagar para ficar melhor para enxergar. Eu tenho aqui a primeira diagonal secundária, que vai ser 1 vezes 5 menos lambda vezes 1. Isso aí vai me retornar 5 menos lambda, certo? Depois vem aqui a segunda, que é... Aqui vai ficar 3 menos lambda vezes menos 1 vezes menos 1. Aí vai dar mais 3 menos lambda. Ok? E por último ali, a última diagonal secundária é menos 1 vezes 3 menos lambda. Aí, novamente aqui vai dar mais 3 menos lambda. Isso aqui tudo é igual a zero. Ok? Então, a partir dessa equação, né, você multiplica, deixa em evidência aí os valores em lambda e gera essa equação bem aqui, ó. Equação de grau 3, no fato aí, pelo fato que, como a matriz é de ordem 3, vai gerar um polinômio de grau 3, e assim por diante. Se você tiver uma matriz de quarta ordem, vai gerar um polinômio de quarta ordem, certo? Vai depender da dimensão aí do espaço envolvido. Perceba que tá tudo interligado. A matriz, ela é de ordem 3, né? Pelo fato que a transformação é de ordem 3, o operador aqui, que pelo fato que os espaços envolvidos aqui são também de dimensão 3, né? O R3, R3, que suas bases é de ordem 3, né? Tem 3 vetores lá para determinar o R3. Tá aqui, essa aqui é a expansão, né? Que foi feito, aí você multiplica, soma e vai gerar esse polinômio aqui, né? E esse cara é que a gente chama de polinômio característico da matriz ou do operador linear, certo? E a partir dele, eu vou conseguir determinar todos os altos valores, né? Porque o lambda está associado aos altos valores, então vai ter aqui três raízes, né? Vai ter o lambda 1, vai ter o lambda 2 e o lambda 3, né? Ok? Esses três casos aqui, pode ser que vai ter casos em que vai ser multiplicidade 3, ou seja, pode ser que aconteça que seja a mesma raiz nos três casos aí, ou não, pode ser diferente, certo? Mas é importante que vai ter três possíveis valores aí
no máximo 3 raízes para esse polinômio. E para cada um deles, quando a gente encontrar, a gente vai devolver eles lá para a equação, aqui, e encontrar os vetores, né? Porque se a gente devolve aqui para a equação característica, a gente consegue encontrar os vetores envolvidos aí, ok? Então aqui o próximo passo, que é resolver as equações, aí no caso também fica a critério de quem está resolvendo, existem vários métodos, pode ser fatoração, pode ser, tem um método de Girard, que ele também resolve polinômio de grau 3, tem o método de Briot-Ruffin, no caso aí você tem que saber pelo menos uma raiz para encontrar as demais, certo? Pode ser a fatoração, aí fica a critério de quem está resolvendo encontrar as 3 raízes. Pode, aí, no caso, fica bem aberto, porque, como eu falei, pode acontecer que apareça aqui polinômios de grau 4, grau 5, vai depender da ordem dos espaços envolvidos aí. Aí vai precisar, você vai precisar de um método eficiente na hora para resolver, né? Se for de grau 2, tranquilo, grau 3 também, não tem tanto trabalho. Agora, a partir disso, você vai ter que usar um método mais eficiente. Tá? Então, supondo que a gente resolveu aí, né, encontrou raízes, tem 3 valores distintos. Então, para essa transformação, no caso, para esse operador T, existe 3 autovalores associados aí. Né? Então, se existem 3 autovalores, significa que cada um deles existe um autovetor. Então, vou chamar aqui de V1, V2 e V3, né? A esse os autovalores associados, os autovetores associados a T, ok? Então, é isso que eu faço aqui agora, ó. Então, para determinar os autovalores, na verdade, os autovetores associados, eu resolvo essa equação aqui, ó. Perceba que esse cara aqui, ele é para a gente a matriz lá do polinômio característico, né, que a gente encontrou. O V, ele é o polinômio, que a gente vai calcular, certo? Que a gente vai encontrar, e aqui é a equação. Essa equação aqui, se você for expandir ela, você vai perceber que vai voltar lá para a definição original de transformações. Isso aqui vai dar o seguinte, vai dar AV menos lambda IV, certo? Isso aqui é igual a zero. Aí o que acontece aqui, ó, AV vai ser o I, que é a identidade vezes o V, né? Vai dar V, né? Certo? Aí o I pra gente aí é a matriz de identidade, no caso de vetores e matrizes, e vai retornar para a gente o vetor que é multiplicado. Quando eu passar para o outro lado aqui, isso vai ficar lambda V, certo? E essa equação aqui, se você lembrar que o A ele está associado ao operador, né, a transformação linear, significa que isso aqui é T de V igual a lambda V, que é justamente a definição que está lá em cima, que a gente encontrou lá. O que é um autovetor? Um autovetor é aquilo que acontece com todo vetor isso aqui, né? Quando você aplica a transformação e gera uma coisa assim para a gente, ok? Então, essa equação aqui, né, ela fornece para a gente também a solução, né, o que a gente justamente está procurando, né, que é o vetor associado ao alto valor que a gente encontrou. Então, como foi 3, você vai resolver 3 sistemas lineares aí, certo? Para cada sistema linear, para cada alto valor, vai ter um sistema diferente. Então, eu peguei aqui essa matriz aqui, essa A menos I, lambda I, certo? Tá bem aqui, foi a mesma que a gente usou lá no determinante. Aqui é o vetor que eu estou procurando, ok? E aqui o zero lá, né, que é o vetor de zero, que é só para cada equação aqui mesmo. Né? Quando a gente resolve a equação aparecer, a gente isola aqui, né, vai aparecer esse zero. O único cuidado que você tem que ter é que quando você for resolver, novamente, se for um espaço do R3, aqui é um vetor de 3 componentes, então aqui também um zero tem 3 componentes. Se for do R4, aqui vai ter 4 componentes, aqui também vai ter 4 componentes no final, né? Vai dependendo do espaço envolvido aí. Então, ele vou substituir, né, lá como eu falei, está aqui os autovalores, 2, 3 e 6, né? E vai ter 3 sistemas lineares. Esse aqui é o primeiro sistema, ok? Quando substituir o lambda 2. Na verdade, aqui o lambda
lambda 1 nem cheguei a cogitar aqui, eu fui direto para lambda 2, né? Mas pelo fato que o processo é o mesmo aí. Então aqui, lá no lugar do lambda, cadê aqui no lugar do lambda, eu coloquei 3, certo? Então aqui ficaria 3 menos 3, aí vai dar 0. Deixa eu colocar em azul aqui. O termo do meio aqui é 5 menos 3, né? Estou pegando aqui o lambda 2, tá? Pelo fato que eu pulei o lambda 1 aí, porque o processo é o mesmo para os três. Então aqui vai ficar 5 menos 3, que vai dar esse 2. E no final aqui é o lambda 3 menos lambda, que vai zerar também, né? Então aqui 3 menos 3 vai dar esse 0 aqui, ó. Pronto. Eu tenho a matriz. Isso aqui a gente volta um pouquinho lá no assunto de sistemas lineares e matrizes. Isso aqui é um sistema da forma AX igual a B, certo? O nosso B é esse vetor de zeros aqui, o X está bem aqui, o A é a matriz de coeficientes do sistema, ok? Aí também fica a seu critério aí, você pode resolver utilizando eliminação de Gauss, pode resolver utilizando, qual foi o método que a gente viu? Foi por substituição direta, né, dependendo do sistema. Nesse caso é bem tranquilo, né, se for observar, esse zero aí na matriz facilita muito. Por quê? Agora eu só falei esse caso, né, os demais, o processo é o mesmo. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer a multiplicação, né, da matriz A com o vetor B e igualar a zero. Então aqui vai dar menos y mais z igual a zero. Essa aqui é a primeira equação do sistema. Já multiplicando a primeira linha com o vetor coluna aqui. Depois, na linha do meio, vai dar menos x mais 2y menos z igual a zero. Certo? E por último, eu tenho ali, né, vai dar x, a última linha, né, menos y, esse cara aqui é igual a zero também. Então, essas aqui são as três equações do sistema. Se a gente for resolver aí, acho que de maneira mais tranquila você somar direto as equações aí, né. É bom somar essa primeira equação e a segunda, né, que já elimina um termo ali. Né, somando a primeira com a segunda equação, eu vou ter o seguinte, né, somando direto aí, tá? Vai ficar menos x menos mais y, isso aqui é igual a zero. Ok? E a outra equação que a gente tem é que x menos y é igual a zero. Né? Se isso aqui é verdade, isso aqui implica que o x é igual a y. Se a gente for substituir lá, eu vou ter que isso aqui é igual a 1. Ok? E substituindo na equação do meio, na equação 2, a gente vai ter que o y ele vai ser melhor que o z também vai ser igual a 1. Então z é igual a 1. Pronto, essa aqui é a solução. Então tá aqui, né, como já foi feito, essa aqui é a solução. Deixa eu ver aqui. Na verdade aqui eu deixei um caso particular, certo? E vai ficar de modo geral, todas as variáveis vão ser iguais aqui, né? Se você dizer que uma variável vai ser 1, o demais vai ser 1. Então eu deixei aqui de modo geral, x é igual a y. Então se eu substituir aqui na segunda equação novamente, né, só para deixar claro, o z vai ser x menos 2x. É isso? Já que o x é igual a y. É isso mesmo, aqui vai ser menos. Logo, o z é igual a x. Então, todas as variáveis são iguais aqui. Ó. X é igual a y e y é igual a x. Significa aqui que o vetor, o autovetor associado lá a esse 3 é x, x, x. Porém, né, o x pode ser uma constante, então deixa para fora aqui do vetor e gera esse 1, 1. Então, esse cara aqui, esse 1, 1, 1, ele é autovetor associado a esse 3 aqui, né? Claro, o x tem que ser diferente de zero aqui para ter sentido. Se x for zero, aí vai ser tudo zero, vai zerar. Não deixa de ser uma solução do sistema. Mas para esse caso não é o caso mais trivial. O caso interessante aqui é quando é 1, 1, 1, né? Porque a gente coloca o x em evidência,
o x menos de 0 vai dar esse vetor aqui para a gente. Ok? Aí tem isso, falta calcular os dois, né? Como eu falei, eu pulei, eu calculei só o 3, mas no caso aqui, se a gente fosse montar a matriz com os outros dois também seria a mesma coisa. Bora montar, digamos, com o lambda 1, que é 2. Então aqui vai ser 1 menos 1, 1, certo? Aqui é menos 1, aqui será 3 menos 1. Aqui é 1 menos 1 e 1, certo? Aqui vai entrar o vetor que você está procurando, x, y, z. Esse aqui já é outro, certo? Ele vai mudar por causa do lambda. E você vai igualar esse cara aqui ao vetor nulo lá, que no caso aqui é 0, 0, 0. Ok? Então aqui, isso aqui é igual a 0, 0, 0. Aí você resolve, como eu falei, fica a critério de quem está resolvendo e vai encontrar aí um autovetor associado a lambda igual a 2.